Transforme o futuro do seu lar. PhD em Marketing pela Universidade Federal do Paraná, professora bilíngue de Administração Internacional e Marketing na PUC Paraná, professora convidada na FAE Business School em Curitiba e Blumenau, autora do livro O Poder de uma Marca Autêntica, consultora de marketing de marca. Com vocês, Mayara Kozowski. Oi, eu sou a Mayara Kozowski e hoje eu vou apresentar para você um pouco sobre o tema ESG, o que é isso, como que ele surgiu, qual que é a importância do ESG para as empresas e principalmente como que a FIFI tem feito isso para ajudar aí em questão a nossa Agenda 2030. Não se preocupe se você ainda não conhece essas letras ESG, se você nunca ouviu falar, porque eu vou apresentar de uma forma bem intuitiva, de uma maneira bem simples, para que você entenda, para que você saiba qual que é a importância de tudo isso. E aí eu escolhi para o tema desta nossa aula, a FIFI mais ESG, transforme o futuro do seu lar. Então, primeiro eu vou explicar todo o histórico de ESG, explicar o que exatamente é isso, alguns exemplos, e no final eu vou mostrar como que a FIFI tem feito para se adaptar, para se enquadrar nessas práticas ESG. Então, a ideia inicial, qual que é o objetivo justamente dessa aula? É entender qual que é a importância de ESG no mundo dos negócios, no mundo da gestão empresarial, como que envolve isso todas as questões de conformidade, todas as questões de gestão de riscos, também de como posicionar uma marca, o que isso é importante para o consumidor, como que isso pode mudar no futuro. Então, a ideia é que você entenda tanto qual é o conceito de ESG, porque tem muitos conceitos abordados aí de forma errada, e também como que você pode se aproximar de marcas que trabalham desta forma e qual que é por que tanta relevância em relação a isso. E aí, no final, eu vou apresentar justamente esse estudo de caso que é a FIFI e como que ela tem utilizado, ela tem utilizado algumas iniciativas para justamente estar nesses parâmetros e criar uma marca forte e distintiva em relação ao ESG e como que pode se criar uma vantagem competitiva em relação a isso. Também pensar em como criar, o ESG ele tem que estar completamente alinhado à visão da empresa, à visão da marca, ao propósito da empresa. Não pode ser uma mentira, não pode ser falar sobre verdades infundadas aqui. A ideia é sempre estar alinhada justamente ao propósito inicial da marca, da organização, tá? Então, eu vou começar primeiro com a história de ESG e ao passo que eu for falando aqui, com certeza você vai ficar mais confortável com esse tema, com essas 3 letras, com essa sigla, e aí você vai entender todo o porquê e qual que é a importância e relevância de tudo que a FIFI tem feito desde o momento que nasceu em relação ao ESG, tá? Então, esse termo, primeiro essas 3 letras, ESG, é um termo que ele está em inglês e ele significa justamente, o E é o environmental, o S é o social e o G é o governance. Então, o E significa, traduzindo para o português, o ambiente, o S, o social e o G, governança. Ele foi criado em 2004, a primeira vez que ele apareceu na história e foi em 2004, em um relatório que eu coloquei justamente aqui no slide, chamado Who Cares Wins. O que significa Who Cares Wins? Justamente quem se importa vence, E isso tem tudo a ver com o propósito, por isso que eu falei agora há pouco em relação à missão e ao propósito de uma empresa. O que é esse relatório? Então, ele é uma iniciativa de bancos, é uma iniciativa de instituições financeiras e das Nações Unidas para promover um ensinamento, para promover conceitos em relação a esses 3 pontos, a esse tripé: o meio ambiente, o aspecto social e a governança. Então, eu trouxe justamente aqui para você conhecer um pouquinho, essa é a carinha, essa é a capa desse relatório, que justamente foi lançado lá em 2004.
E você pode acessar nessa fonte que eu coloquei aqui, né, que é justamente um relatório que abrange esse tripé ESG. Então, ele fala justamente para possíveis investidores, né? E a gente está falando aqui de um termo que surge no ambiente financeiro, de instituições financeiras, consultorias e também das Nações Unidas. Por quê? Porque quando se pensar em investir em uma empresa, que seja investir de uma forma sustentável, tá? Mas o sustentável, ele está muito alinhado nos dias de hoje ainda aos aspectos do ambiente. Então a reciclar lixo, a economizar com a água, a não utilizar produtos nocivos e nem químicos. Tem tudo a ver com o aspecto de sustentabilidade de meio ambiente também, mas não só apenas com isso. Então, o ESG, ele tem apoio, ele é relatado, ele é conectado ao ambiente, ao meio ambiente, ao social e à governança. Então, como você pode ver justamente aqui na introdução desse relatório, eu tirei um pedaço do relatório original para você ver onde surge o termo, e é justamente onde que eles falam sobre as empresas que se importam com essas três áreas, social, governança e ambiental, são as empresas que sempre irão ganhar. E se as empresas ganham de uma forma sustentável, obviamente que os consumidores e todos os públicos de interesse, todos os stakeholders vão ganhar também, né? E eu vou usar esse termo stakeholders, mas é para que você entenda, caso você não saiba, stakeholders são todos os públicos de interesse relacionados a uma organização. Então, pode ser um colaborador, pode ser um cliente, pode ser um consumidor, pode ser até mesmo o governo, qualquer parceiro ou público de interesse relacionado à marca ou organização, tá? Então, veja que esse relatório surge de instituições financeiras pensando em como, né, investir em algo, em empresas, que seja de forma sustentável e não se pensando apenas no lucro, tá? Então, essa foi a primeira vez que esse termo apareceu e teve, né, elaborado justamente pela ONU, pelo Pacto Global, já vou falar um pouquinho mais sobre isso, em colaboração com o Banco Mundial, várias empresas de investimento e consultorias, tá? Então, esses fatores, né, de ambientais, fatores sociais de governança, eles servem para diminuir os riscos no momento de você investir em uma empresa. Então, de uma forma bem simples, a ideia é: o ESG existe para que você possa investir em uma empresa e minimizar os seus próprios riscos de investimento. Por quê? Quando uma empresa ela já segue esses parâmetros do ESG, ela já está alinhado ao tripé, né, ambiental, social e de governança, ou seja, ela está pensando em um crescimento a longo prazo que seja sustentável e que não apenas veja o lucro como o fator único da organização, tá? Então, até aqui, essa foi a história. E teve uma pessoa que é uma pessoa, né, um ator muito importante aqui, um ator que eu digo, não ator realmente, né, mas que teve um papel muito importante nesse ponto, que é o James Gifford, que está aí, hoje ele é presidente, né, ele é head do crédito suíço, né, do banco do crédito suíço, e na época ele era estudante de doutorado em economia, e ele teve um papel muito forte, muito na questão de popularizar o termo, até escreveu na sua tese doutoral o termo, explicou um pouco mais sobre isso, e ele teve um papel muito fundamental para a popularização do tema, né, antes que era pertencente a instituições financeiras, a bancos, e ele, junto com a academia, ele faz essa ponte para popularizar o termo, tá? Então, veja, nós estamos em 2024, o termo tem somente 20 anos, né? E parece que 2004 foi agora, faz pouco tempo. Por isso que muitas pessoas ainda não entendem exatamente o que é ESG. Outro aspecto que é bastante importante de você entender que é justamente o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O que é isso? É justamente uma agência de desenvolvimento global da ONU, das Nações Unidas, que promove justamente essa conexão, essas mudanças, que gera conhecimento, que promove todos os recursos necessários para que as pessoas possam construir uma vida melhor. Então, de novo, esse Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento é uma agência das Nações Unidas, da ONU,
com o intuito, né, de gerar conhecimento, recursos e recursos necessários para ajudar as pessoas em relação a essa mudança para um mundo melhor, tá? Existe algo também que eu vou falar aqui, que são os ODSs. O que são os ODSs? Então, nesta agência, este programa, criou esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17 objetivos que foram adotados por todos os países que fazem parte das Nações Unidas em 2015, né, com o intuito de, como todos esses países têm uma força maior, né, em conjunto, para erradicar, para acabar com a pobreza, para proteger o planeta e para garantir que até o ano de 2030 as pessoas tenham mais paz e prosperidade. Ou seja, foi criado em 2015, né? E para a época, 2030, ainda era 15 anos à frente. E hoje, na verdade, a gente já está pertinho de 2030. Então, às vezes, eu vou falar nessa aula algo chamado Agenda 2030, tá? Agenda 2030 é como se chama, né? Como se falam sobre esses nomes, sobre esta agenda, sobre esses objetivos de desenvolvimento sustentável criado pelas Nações Unidas, para que esses países membros justamente tenham esse intuito, esse objetivo em conjunto de proteger o planeta, erradicar a fome e que as pessoas tenham mais paz e prosperidade, tá? Então, se acostume com esse termo, Agenda 2030 vai ser isso daí. E esses aqui, por acaso, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODSs, tá? Então, a gente vai desde o primeiro, que é a erradicação da pobreza, até o último, que é o 17, parcerias e meios de implementação. Ele vai passar por água e saneamento, vai passar por consumo e produção responsivas, vai passar por redução das desigualdades, por vida terrestre, vida na água. Então, ele tenta abranger diversos temas, ele tenta abranger temas e áreas que justamente têm como objetivo maior, até o ano de 2030, erradicar a pobreza e tudo aquilo que eu já falei agorinha há pouco, tá? Então, esses termos é bem importante que você esteja ciente do que eles são. Eles são também integrados, né? Muitas vezes eu não consigo separar, trabalhar só em um ODS, porque, obviamente, ele vai ter um impacto positivo para os outros ODSs também. Então, uma ação, ela vai afetar o resultado das outras, e nesses aspectos, sempre o desenvolvimento ele tem que pensar na sustentabilidade social, na sustentabilidade econômica e na sustentabilidade ambiental, tá? Então, sempre trabalhando com esses três termos. Dessa forma, né, com a criação desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com a Agenda 2030 da ONU, esses países membros, que são países membros da organização, né, das Nações Unidas, eles priorizam o progresso de forma a não deixar ninguém para trás. Ou seja, todos nós somos responsáveis. E é aí que as empresas têm um grande papel em relação aos ODSs, porque as empresas geram emprego, porque as empresas geram produtos, geram fornecimento de matérias-primas, geram relacionamento com outras empresas. Então, é de extrema importância que as empresas estejam conectadas com todos esses ODSs e com toda essa Agenda 2030. E é aí que são as empresas que vão se destacar cada vez mais, são as empresas que estiverem conectadas, estiverem seguindo esses padrões e essas práticas ESG. Outra questão. Obviamente, né, criatividade, conhecimento, a tecnologia, também recursos financeiros são necessários para alcançar esses ODSs. Então, não é algo que é só para ser colocado em projeto. Realmente, alcançar esses objetivos, né, você diminuir papel, você utilizar embalagens mais recicláveis, você contratar pessoas, né, de diversas minorias, que seja um ambiente equalitário, que seja um ambiente inclusivo, tudo isso vai permitir com que o conjunto, o relacionamento da sua empresa com essa Agenda 2030 tenha um resultado muito melhor, tá? Então, isso é de extrema importância em relação à Agenda 2030. Então, eu iniciei contando um pouco sobre onde surgiu esse termo ESG, né, que foi lá em 2004, que é o tripé Environment, Social and Governance, que significa ambiente, o social e a governança.
falei um pouco dos objetivos de desenvolvimento sustentável e agora eu vou contar exatamente o que é ESG, tá? Então, aqui no Brasil também ele é chamado, vocês podem ouvir o termo ASG, né? Porque o social e o governança a gente pode utilizar em português também, mas o A seria o ambiente. Então, às vezes vocês vão ouvir ASG. Tudo isso, né, são padrões de operações, padrões de funcionamento em uma empresa que estão socialmente conscientes para avaliar possíveis investimentos em relação ao ambiente, ao social e a aspectos de governança, tá? Então, de novo, o E é o ambiente e tudo relacionado às práticas ambientais sustentáveis são relacionadas à letra E do ESG. Então, existem algumas empresas em que nós temos áreas completamente direcionadas ao ESG e áreas estruturadas que só cuidam do aspecto E em relação ao ESG. Então, exemplos que eu coloquei aqui que poderiam ser pertinentes a práticas ambientais sustentáveis. A reciclagem do lixo, a redução do consumo de água e energia, conservação da água, e aí vai ser bastante importante, lá no final eu vou falar sobre a FIFI em relação a isso. Uso de materiais sustentáveis, rótulos claros e fáceis de se compreender. Então, tudo isso são práticas em relação ao ambiente, ao meio ambiente e à sustentabilidade. Então, não é apenas isso. Isso é só a letra E do ESG, tá? Em relação ao social, nós temos aspectos de práticas sociais sustentáveis, né? Então, como a igualdade, salários justos, salários iguais entre mesmos cargos e pares dentro de uma empresa, diversidade de pessoas, né? Você contratar colaboradores diferentes, tá? Tanto em relação a gênero, inclusão em relação ao PCD. Então, em relação à idade, né? Você contratar pessoas ali mais velhas, não praticar o etarismo, né? O envolvimento com a comunidade que você atua também. Então, a região geográfica mesmo, em que se você tem uma fábrica ou se você tem um escritório, como que você se relaciona com a tua comunidade, como que você ajuda a sua comunidade, a saúde e a segurança no trabalho, então todos os aspectos de proteção, equipamentos de proteção individual, ou, né, ser um ambiente saudável, não insalubre para os colaboradores trabalharem. Também pensar sempre no treinamento e no desenvolvimento contínuo dos funcionários, dos colaboradores. Tudo isso são exemplos de práticas sociais sustentáveis, tá? Então, já falamos sobre o E, já falamos sobre o S e agora justamente vamos falar sobre o G de governança. Então, o que seriam as práticas de boa governança? Você trabalhar com políticas de compliance, né, de segurança, de você trabalhar ali com conformidade regulatória em todas as suas relações comerciais, em todas as suas relações com os seus stakeholders. Pensar também, se você tem um conselho administrativo, né, que isso seja muito diverso, que exista diversidade no conselho administrativo. Pensar também no envolvimento dos stakeholders. O que são os stakeholders mesmo? São todos os públicos de interesse em relação à tua empresa. Então, você conversar com fornecedores, você ter um relacionamento muito otimista, um relacionamento muito positivo com os teus fornecedores, com os teus clientes, com os teus colaboradores. Pensar também em políticas de remuneração sustentáveis, que elas sejam, né, a longo prazo sustentáveis. Então, tudo isso, todos esses são alguns exemplos aí de boas práticas, de práticas de boa governança, tá? Então, abordei já os aspectos das 3 letras do ambiente, do social e da governança, e agora você tem um pouco aí noção do que é ESG. E aí eu retirei justamente esse trecho aqui de investidores aqui do Brasil, que fala justamente assim. Então, eu vou ler aqui com você. No mundo dos investimentos, investimento ESG é aquele que incorpora questões ambientais, sociais e de governança como critérios na análise, indo além das tradicionais métricas econômico-financeiras, e com isso, permitindo uma avaliação das empresas de forma holística. Então, o que ela quer dizer com isso, né? Ela é uma gerente lá da XP Investimentos, tá?
ela quer dizer que hoje em dia, para você investir em uma empresa, e seja você vai investir nas ações desta empresa, ou seja, você vai comprar produtos desta empresa, ou você vai adquirir uma franquia desta empresa, é importante você analisar, além de simplesmente o faturamento que aquela empresa vai te promover, além do lucro, além do retorno, é importante também você avaliar de forma holística, ou seja, de forma completa, como que esta empresa atua no ambiente, tá? Então, você tem que analisar como que ela atua de forma sustentável em relação às 3 letras. Ao ambiente, ao social e à governança. Então, não é simplesmente pensar só no lucro pelo lucro, tá? Ela continua ainda a sua fala. A adoção de princípios ESG na análise de empresas permite-nos trazer para a mesa de discussão questões que, além de serem fatores cruciais para o bem da sociedade, manutenção do planeta e construção de um mundo melhor afetam diretamente os resultados da empresa. Já existem gráficos, já existem relatórios, já existem várias análises financeiras que mostram que as empresas que cada vez mais têm mais lucro, mais faturamento, são as empresas conectadas ao ESG, tá? Então, acaba que quando você tem essas práticas, nesse tripé, você acaba também tendo um faturamento maior a longo prazo, tá? Porque, obviamente, essas ações elas não são de fácil e rápida implementação para a indústria ou para a empresa que está em voga, mas elas têm um tempo de maturação e até que esse tempo de maturação aconteça e para ela colher os resultados, a gente tem que pensar num médio a longo prazo. Então, não é exatamente tão rápido assim. Ela fechando o seu discurso, ela justamente fala assim: na nossa visão, as empresas vencedoras serão aquelas cujo comportamento em relação às questões ambientais, sociais e de governança são colocadas em primeiro plano. Então, vale a pena olhar para o ESG dessa forma. E aí eu coloquei esse gráfico, que é justamente um gráfico de tendências. Se você procurar no Google, o termo ESG, desde 2004, que é justamente o ano que ele é criado, que ele aparece pela primeira vez, ele só cresce, como você pode ver aqui no slide, tá? Então, é algo que realmente não tem mais volta, né? O ESG está aí para ficar, tá? Aqui também tem um relatório, da Deloitte, que é uma empresa que faz auditorias aí no mundo todo, e um relatório que saiu no final do ano passado. E o nome do relatório é justamente Construindo Futuros Melhores, um relatório de impacto. Ele mostra quais são os instrumentos ESG mais importantes, mais promissores para os próximos 2 anos no Brasil, na visão de decisores de mercado, tá? E a gente tem o top 1 aqui, que é crédito em carbono, empatado, índice de sustentabilidade. Depois nós temos de relatórios sociais de sustentabilidade ambiental. Então, absolutamente tudo isso ele vai ter impacto também nas empresas que praticam esses fatores aí em relação ao ESG. Então, a Deloitte, uma instituição de muita confiança ao redor do mundo, ela gerou esse relatório no final do ano passado, justamente mostrando a importância que isso tem em relação aos decisores de mercado, tá? E aí, qual que é o objetivo de qualquer empresa de utilizar práticas e estratégias ESG? É justamente alinhar essas práticas comerciais, uma prática empresarial, com essas estratégias ESG. E qual que é o objetivo de tudo isso? Criar valor para todos os públicos de interesse da organização. E você pode pensar, mas o que é criar valor? Eu nem sei exatamente o que é isso, né? Muitas vezes, essas questões aí ESG, elas fazem parte do propósito da empresa, mas muitas vezes elas não são explícitas nos objetivos. E acaba que uma ação é feita solta e acaba virando ou filantropia, alguma espécie ali de caridade, mas ela não se enquadra nos parâmetros ESG, tá? Então, nesse caso, para que nós tenhamos práticas alinhadas à política comercial da empresa, é de extrema importância que ESG tenha estratégia, assim como objetivos, tá?
Senão, como eu acabei de falar, vira somente filantropia ou caridade. E como que a gente faz isso? Para que exista ESG, a gente precisa de mensuração, ou seja, a gente precisa de métrica. Eu coloquei algumas palavras aí muito pertinentes ao ESG. Score, indicadores, objetivos, resultados, relatórios, documentação. Então, digamos, né, que na sua empresa que você fez lá algum projeto social, que você faz um projeto social todo ano, mas você não sabe exatamente qual que é o impacto que isso tem em relação à sua comunidade, em relação aos funcionários, em relação a todos os stakeholders. Então, isso não é ESG, porque isso não teve uma mensuração e não tem um impacto que eu consiga medir, tá? Então, por isso que cada vez que você vai pensar numa estratégia ESG, é de extrema importância que você pense na estratégia, nos objetivos e nas formas de mensurar isso. Então, eu vou pegar um exemplo bem simples. Digamos que você queira reciclar as embalagens do produto, né, que você utiliza ali para a limpeza do teu ambiente. E aí você tem que pensar, qual que é o nosso objetivo? Qual que é a nossa meta de reciclagem até o final do ano? Quanto nós conseguimos fazer, tá? Então, é importante que você tenha quais são as estratégias para isso, o que nós faremos no dia a dia para que isso aconteça. Então, é de extrema importância você criar uma mensuração, criar uma estratégia, criar um objetivo e, no final, documentar todo o processo para que isso esteja relacionado ao ESG. Então, se for pensar em algo, né, relacionado ao que é ESG, tem que se pensar que ele tem que ser mensurado, que ele tem que ter um indicador, que ele tem que ter um score, que ele tem que ter um relatório, ele tem que ser fotografado, documentado, mostrado, e isso nós chamamos de materialidade, né? O grau de documentação, o grau de informação precisa e verdadeira que nós temos em conformidade com todas as suas práticas, tá? E aí, como eu já tinha falado, se você não fizer isso, não tiver mensuração, não tiver um índice, não tiver um score, vira qualquer ação social ou filantropia, tá? Então, não é só uma ação de filantropia, não é só uma ação social. E aí, para você entender o que as empresas têm que se perguntar para saber se elas estão no caminho estratégico ESG, eu coloquei algumas perguntas aqui, que é justamente do Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, tá? Qual que é o papel que nós exercemos na comunidade? Como que nós gerenciamos o nosso impacto no ambiente? Nós trabalhamos para criar uma força de trabalho diversificada? Estamos nos adaptando a mudanças tecnológicas? Estamos promovendo a capacitação, as oportunidades que os nossos colaboradores e o nosso negócio precisarão para se adaptar à crescente automatização? Nós usamos ferramentas para preparar os colaboradores para a aposentadoria? Então, essas são algumas das perguntas que vão mostrar justamente se a empresa, se ela está voltada justamente para aspectos e práticas ESG. Uma delas, por exemplo, qual o papel que nós exercemos na comunidade? Então, o que pode ser isso? Como que nós nos relacionamos com a comunidade? Nós temos um diálogo com essa comunidade? De que forma que nós podemos impactar a comunidade? Como que nós gerenciamos o impacto no meio ambiente, tá? Então, esses são alguns exemplos de perguntas que você pode fazer e você pode justamente pensar em ações para como melhorar tudo isso, tá? Então, eu coloquei algumas dessas perguntas aqui para justamente você pensar em qual é a melhor forma de você gerar, né, aspectos positivos em relação ao ESG. Eu trouxe um exemplo aqui tá em inglês, mas eu só quero que, caso você não fale inglês, eu só quero mostrar, né, a quantidade de empresas impactadas, empresas globais, mundiais, que são impactadas e foram impactadas pela algumas experiências ruins em relação ao ESG. Então, uma delas foi lá em 1980, né, na fórmula dos bebês, lá na fórmula para amamentar bebês, descobriram, né, alguns produtos nocivos para a saúde do bebê. E a Nestlé sofreu um boicote gigantesco nos anos de 1980, tá? 1990 também foi descoberto, né, crianças trabalhando de forma
praticamente escrava, né, sem o mínimo de salário, sem o salário mínimo em relação à Nike também. E aqui a gente tem muitas outras empresas, como a Mattel, a 3M, até mesmo o Uber, né, por escândalos ali de assédio sexual, tá? Então, vejam que se tivesse, né, se houvesse um cuidado em relação a isso, obviamente que não se falava em ESG e nem na importância, né, dessa gestão empresarial em relação ao ESG, mas elas tiveram impactos muito negativos em relação à sua organização, em relação à sua marca. Então, vejam o quanto que isso é importante e relevante para os dias de hoje. E aí eu coloco que as organizações, as empresas, elas são realmente as peças fundamentais para a criação de valor, né? E nós temos essa oportunidade de construir valor para os negócios, valor para o Brasil, valor para o brasileiro. E aí, de novo, lembrar que impacto positivo não é filantropia. ESG é uma estratégia inteligente para os negócios, né? E isso tem que ser feita de forma muito deliberada, de forma muito pensada. E aí, nesses aspectos, eu já tinha falado com você que é preciso criar valor, né? Então, ao passo que você utiliza estratégias ESG e práticas ESG, você vai criar valor. E aí existe um termo chamado de valor compartilhado. O que seria valor compartilhado? Justamente o que é valor, né? Quando você tem mais benefícios do que você tem custos. Então, isso é valor. Quando nós damos valor para algo, é justamente quando aquilo nos mostra que aquilo tem mais benefícios. Isso seja num relacionamento pessoal ou comercial, né? Então, o valor é justamente quando você enxerga que tem mais pontos positivos do que negativos, tá? E aí existe algo, né, que é uma estratégia justamente da Harvard, até que eu trouxe aqui para você, que nós chamamos de economia de valor compartilhado. O que é essa economia de valor compartilhado? Né? Essas ações que estão aqui no meio, as ações de valor compartilhado, são justamente ações que elas têm um impacto positivo e, ao mesmo tempo, têm valor econômico. Ou seja, o ESG tem tudo a ver com isso, né? Você praticar ações importantes e relevantes para o mundo até 2030 e você consegue também, muitas vezes, aumentar o teu desempenho, o teu faturamento, a tua performance em relação ao valor econômico, tá? Então, você gera valor para a sociedade, você gera valor financeiro e ainda assim você tem uma sustentabilidade econômica. Então, isso é de extrema importância de se pensar no ESG, tá? E aí eu coloco aqui justamente, né, um membro do Conselho de Reputação do Conselho Brasil de 2022, que ela fala assim: hoje, mais do que nunca, as pessoas não compram só o seu produto. Elas podem até comprar o seu produto hoje, amanhã ou daqui 2 meses. Mas se você não for socialmente responsável, se você não tiver um propósito, se você não conseguir retratar os seus valores e se você não estiver conectado com o seu público, você vai ficar para trás. E aí que eu vejo que a Fifi, ela está completamente alinhada a tudo isso, né? E lá para frente eu vou falar um pouquinho da Fifi, mas é justamente o propósito dela é muito forte desde o momento que ela nasce, então isso já tem tudo a ver e tem muito impacto positivo na gestão da organização. É uma pesquisa também feita, né, em relação à percepção dos clientes relacionadas às empresas que têm essas práticas, que investem em ESG, é que 64% das pessoas, dos respondentes, e foram feitos com milhares de respondentes, é justamente pelo Instituto Ipsos, né, que é um instituto fortíssimo em relação à pesquisa, que as marcas, elas tentam comprar de marcas que sejam relacionadas ao ESG, né, que elas investem em temas ESG. E 80% acreditam que as marcas podem ganhar dinheiro e mesmo assim apoiar boas causas ao mesmo tempo, certo? E aí eu coloquei aqui uma frase que mais do que nunca nós precisamos ser intencionais e estratégicos. Então não é só a ação social pela ação social, pela filantropia. É justamente para que você tenha um impacto positivo lá no futuro. Eu coloquei um exemplo aqui que vai de encontro com né, os aspectos sociais ali de embalagens, até mesmo de inclusão. Aqui a gente tem algumas marcas, né? A Kellogg's, por exemplo, a Coca, a Ariel. Nas embalagens da Kellogg's aqui no Brasil, esses dias eu estava tomando café da manhã e eu reparei, você consegue passar a mão nas embalagens da Kellogg's, dos sucrilhos, e você consegue fazer a leitura em braille, né? A leitura para cegos, tá?
Existe nos Estados Unidos já também uma lente que é a Navilens, né, que é como se fosse um QR Code e que você consegue fazer a leitura dessa. Pessoas com baixa capacidade visual conseguem fazer a leitura desse código a uma distância, né, com o celular, a uma distância bastante longe. Então, elas não precisam nem pegar a embalagem individual, elas conseguem fazer a leitura por sistema de voz, tá? Outro tipo de embalagem, algumas empresas americanas, né, elas estão desenvolvendo ali o uso de detergente, né, de embalagens para detergente sem uma camada plástica dentro. A regulamentação norte-americana é diferente aqui do Brasil. Aqui no Brasil ainda a Anvisa não permite, né, você utilizar algumas embalagens como esta para produtos químicos, mesmo que não, né, em relação ao detergente, por exemplo, não se pode usar embalagens como essas. Então, o plástico ele precisa ser utilizado. Nós temos também um exemplo aqui de embalagem de desodorante, né? Que é uma embalagem retornável, na verdade reusável, reutilizável, né? Que a Dove acabou de lançar. Aqui no Brasil nós não temos ainda, mas ela é uma embalagem recarregável de aço, em que você troca apenas, aço inoxidável, em que você troca apenas o bastão do desodorante, que você pode utilizar a embalagem por um longo tempo, tá? A Dengo também é uma marca de chocolate, né? Uma marca de chocolate que ela está tentando reduzir, ter impacto zero em relação às suas embalagens plásticas. Então, elas utilizam algumas embalagens como tecidos, né? As embalagens são 100% recicláveis. E elas vão tentar, até o ano de 2030, justamente ter um impacto zero em relação a essas embalagens, tá? Então, a minha ideia justamente era abordar a ESG, começar com o conceito, com o histórico, mostrar alguns exemplos ali e aí justamente falar sobre a Fifi. Então, a Fifi, justamente, ela nasceu, né, de uma outra empresa, que é a Fiel, que é a sua marca-mãe, com, né, o intuito ali de pensar numa limpeza profissional, em uma limpeza muito cuidadosa, em uma limpeza muito eficiente, com muito desempenho. E ela surge, né, justamente para pensar na limpeza profissional, ou seja, em toda a experiência que a Fiel tinha para o lar das pessoas, né? Então, essa, inclusive, é a Fifi, é uma personagem muito carismática aí, que realmente retrata, né, todo o cuidado, todo o carinho que a Fifi tem com o seu consumidor. E a Fifi, ela tem também no seu propósito, né, que é de extrema importância quando a gente vai falar nos aspectos de ESG, de pensar em um ambiente limpo, em um ambiente saudável, em um ambiente acolhedor, né, para toda a família. Então, você pensar no adulto, na criança, no pet, né, você pensar em todo o ambiente, você pensar em todo o cuidado do lar. Isso é guiado, né, por propósitos de amor, por propósitos de esperança, por propósitos de serenidade, paz, que está completamente relacionado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável lá da ONU, tá? Então, né, os valores de excelência, de confiança, de respeito, eles têm todos a ver com os objetivos também da ONU, tá? E aí, né, existem produtos aí que na sua matéria-prima, eles não utilizam químicos nocivos, né, ao meio ambiente ou às pessoas, e eles têm na sua matéria-prima justamente produtos biodegradáveis, orgânicos e alta eficiência e alto desempenho para todo mundo, né, que está vivendo aí no seu lar. E isso, obviamente, sem causar impactos nocivos ao meio ambiente. Então, na verdade, eles têm a tecnologia, né, a matéria-prima, que ela tem uma tecnologia como matéria-prima a favor da vida de todos aqueles que estão neste ambiente. E aí, quando eu tinha falado sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a sustentabilidade na Fifi é levada muito a sério, né? E aí eu vou citar o exemplo em relação a um ali, que é sobre a água, né? Justamente qual que é o impacto que a Fifi tem. Por ela utilizar muito dessa tecnologia, né, de produtos biodegradáveis, produtos orgânicos, você não vai precisar de tanta água, por exemplo, para você enxaguar uma superfície, para você lavar e retirar justamente esse produto químico, que é tão nocivo ao meio ambiente, à tua pele e à saúde, né? Ou de um pet, ou de uma criança, ou de um bebê. Então, nesse caso, né, a Fifi, e em vários outros, eu coloquei alguns outros aspectos ali,
é que a FIFI ela está completamente relacionada às práticas de ESG. Obviamente é uma empresa muito nova, ainda está começando, mas ela já nasce com no seu DNA com todos esses aspectos aí relacionados ao ESG. Então é uma empresa que desde o início se importa com todos esses aspectos, né? Alguns certificados ali que a FIFI tem do seu fornecedor, né? De 1% pelo planeta, pelos selos ODS que ele ganharam em 2022, certificado de produto vegano. Então, esses são alguns selos que são justamente pertinentes a toda essa inovação sustentável e que fazem jus a todos os ODS e ao objetivo da Agenda 2030, tá? Então, existe uma linha de manutenção, né? Então, não importa qual é a linha, qual que é o desempenho que ela vai causar, né? Seja você utilizar um produto que vai retirar manchas ou que ele vai tirar até mesmo a ferrugem de determinada superfície, ele é um produto que não vai agredir, né, nem as pessoas, nem os seres humanos e nem o ambiente, tá? Além de trabalhar com uma linha altamente profissional, que é uma linha de correção, uma linha pós-obra, né, uma linha utilizada para máquinas ali de lavagem, ela tem toda a matéria-prima, né, ou relacionada a muita inovação tecnológica ou a produtos biodegradáveis. A linha PET também, né? Qual que são também os cuidados que ela tem com a linha PET, são produtos seguros, né? Produtos que cuidam do ambiente, pensando para todos os seres vivos que vão habitar aquela determinada, né? Daquele lar. E aí, quando elas falam, né? Quando a gente pensa na FIFI, e o quanto é possível você levar justamente, né, isso para dentro da sua casa. E quando a gente fala, as Nações Unidas, ela pensa justamente no ESG, ela justamente mostra que a responsabilidade não é apenas dela, da ONU, né? Dos membros que fazem parte disso. Ela é responsabilidade também do consumidor, tá? Então, quando a FIFI, né, ela lança suas franquias, ela mostra também que ela está preocupada com os relacionamentos com os seus stakeholders, né? Então, é um relacionamento saudável. Ela trabalha ali com o carrinho, com o Smart Move, por exemplo, que é um carrinho 100% elétrico, que é a menor franquia que ela pode oferecer, né? Então, todos os pontos ali que conectam a FIFI, a empresa FIFI, com o consumidor, né? Como ela chega no lar dos consumidores e como ela faz parte do dia a dia das pessoas, ela tem aspectos muito fortes em relação ao ESG, né? E aí eu coloquei exatamente alguns aspectos em como a FIFI tem trabalhado em relação a tudo isso, né? Como que a FIFI se alinha ao ESG. Em relação justamente ao ambiente, o que a FIFI trabalha? Produtos de limpeza ecológicos, biodegradáveis, né, que tem a nanotecnologia como matéria-prima, a redução do uso ou não uso de químicos prejudiciais e nocivos para as pessoas, para o meio ambiente, embalagens recicláveis, né? Então, ela está muito preocupada com alguns desses aspectos. Em relação ao social, um compromisso com a diversidade, com a inclusão dos colaboradores, né? O treinamento o tempo todo com os seus funcionários. Então, o desenvolvimento dos funcionários é de extrema importância, né? Desde o treinamento de como usar um produto até o treinamento dos funcionários que vão lidar realmente com o cliente final, com o consumidor. O cuidado, né, que a FIFI tem com a dona de casa, com as suas fifis que vão estar lá em casa utilizando os produtos. Então, isso é muito forte no propósito da FIFI. Em relação à governança, também alguns aspectos em relação às certificações que ela tem, as conformidades regulamentadas, políticas de transparência, a ética em relação aos seus relacionamentos também com todos os seus stakeholders, seja com o fornecedor, seja com o cliente, seja com o franqueado, seja com o consumidor final. Então, é muito importante o formato que a FIFI trabalha, né? Eu justamente queria mostrar um pouquinho da FIFI em relação a ESG, e aí dizer que não é fácil, né, de você implementar práticas de ESG e que você tenha que você tenha um alto score, um alto desempenho em relação a isso. Você vai ter custos iniciais, obviamente. É preciso você pensar numa mudança de cultura organizacional muito forte, porque o Brasil ainda está um pouco atrás em relação a outros países disso. Então, vejam que muitas das matérias-primas aqui da FIFI, elas são de origem francesa e alemã.
né? E justamente são 2 países que são fortíssimos em relação ao ESG, né? São precursores em relação a tudo isso, tá? Porém, a gente tem desafios, mas sempre que a gente tem desafios, a gente tem oportunidades também. Então, as empresas, né, as pessoas que se preocupem com práticas ESG de início, elas vão ser inovadoras e mais eficientes de cara, vão ser pioneiras em relação a isso e, obviamente, conseguem atingir novos mercados e novos clientes por ser pioneira em relação a ESG, principalmente aqui no Brasil. Existe também um relatório de tendências globais da Mintel, que é uma outra agência que trabalha com tendências aí no mundo, que ela fala justamente que existe essa nova realidade verde, né? Que não é simplesmente incorporar sustentabilidade, mas é justamente pensar nessa mudança como prioridade, né? Então, pensar simplesmente só nas estratégias tradicionais, ou pensar em aspectos de reciclagem do lixo só, por exemplo, mas você fazer realmente no seu dia a dia o que for extremamente necessário para você conseguir lá aqueles objetivos da Agenda 2030, tá? Outro relatório também que mostra que os consumidores de vários países, vejam que eu coloquei exemplos aqui da China, dos Estados Unidos e da Alemanha, que eles ou confiam em empresas que utilizam o ESG como prática, confiam mais, né? Ou que as marcas de cosméticos até mesmo devem pensar, assumir esse papel de responsabilidade, ou que muitas empresas estão fingindo ser apenas sustentáveis. Então, o consumidor e principalmente essas novas gerações estão cada vez mais preocupados em relação ao ESG e ao consumo disso. Coloquei também uma das falas, né, de um dos pesquisadores aqui, sobre a confiança e a garantia acrescentarão uma nova camada às iniciativas de ESG, à medida que as marcas adotarem adaptabilidade climática como um princípio fundamental de suas práticas comerciais. Então, vejam, né, a gente teve agora um desastre há pouco tempo lá no Rio Grande do Sul, e vejam como todas essas práticas em relação ao clima, à sustentabilidade, à organização, elas vão de encontro, né, quando a gente tem um desastre como esse, como a estratégia bem pensada no antes, ela pode mitigar e muitas vezes ela pode prever, né, e trabalhar para que isso não aconteça, tá? E aí eu resolvi colocar também o que não é ESG, para ficar na sua cabeça de uma forma bem clara, tá? Então, não é filantropia de uma forma isolada, né? Não é uma ação social isolada, não é você criar uma campanha de marketing verde sem ter uma ação concreta, você mentir para o consumidor, não é simplesmente cumprir a legislação, porque isso é simplesmente uma obrigatoriedade de qualquer empresa, não é um projeto temporário sem continuidade, tá? E aí tem algumas perguntas frequentes em relação ao ESG que eu acho que é bem importante deixar bem claro aqui, pode ser que você tenha essa dúvida também. Então, o que é ESG? Então, ESG é justamente esse conjunto de critérios ambientais, sociais e de governança utilizados para medir a sustentabilidade e o impacto ético de um investimento em uma empresa ou negócio, tá? Então, de novo, eu falo de sustentabilidade em relação aos 3 pilares: meio ambiente, o social e a governança, tá? Então, não é só a sustentabilidade erroneamente pensando no meio ambiente. Por que ESG é importante? Então, ajuda as empresas a gerenciar seus riscos, a melhorar a sua reputação, a sua imagem, a atrair investidores cada vez mais preocupados com questões ambientais, sociais e de governança. Então, é uma grande oportunidade de trabalhar com ESG e, de novo, aquelas empresas que saírem na frente em relação a isso vão conquistar novos mercados e vão se posicionar de uma forma muito melhor. Como que uma empresa pode implementar práticas ESG? Então, adotar políticas responsáveis, né, socialmente responsáveis, práticas de trabalho justas, transparentes, pensar numa governança eficaz, ética, e aí utilizar alguns dos exemplos que eu usei lá no começo, falando sobre ambiente social e governança. Quais os benefícios de seguir esses critérios ESG? Além de melhorar a gestão de risco, da confiança dos investidores, maior eficiência operacional e até mesmo uma reputação positiva entre os consumidores e parceiros.
Ou seja, quando isso é feito com verdade, quando isso é feito com propósito, quando isso é feito com valor, certamente também, quando se tem uma reputação positiva, existe um desempenho financeiro maior, tá? Então, isso é de extrema importância. Como que os investidores usam os critérios ESG? Então, eles usam o ESG para avaliar o potencial de empresas a longo prazo. Então, eu tinha falado que não é tão simples e tão rápido de se mensurar isso, mas isso sim vai ajudar a tomada de decisão de investimento, porque você tem capacidade de ser mais informado sobre todas essas áreas. Quais são os desafios da implementação de ESG? Então, muitas das empresas ainda não utilizam padronização nas métricas, nos relatórios. Também, de início, pode ser mais caro, né? E muitas vezes trabalhar com a cultura interna dentro das empresas. Existe uma resistência muito forte, principalmente aqui no Brasil, porque nós não temos essa cultura arraigada no nosso dia a dia, como países europeus, por exemplo, tá? Mas isso pode acontecer e realmente dá certo. Como medir o desempenho ESG de uma empresa? Então, medido através de relatórios, auditorias, né? E alguns índices de sustentabilidade, que nós temos diversas organizações que fazem isso e medem isso. Quais são os principais tópicos ambientais em ESG? Pode ser mudança climática, emissão de gás de efeito estufa, gestão de resíduos, recursos naturais, proteção da biodiversidade, da água, da terra, qualquer aspecto relacionado justamente ao ambiente. Aos sociais, inclui direito humano, a condição de trabalhos adequadas, a diversidade e inclusão, ao engajamento comunitário e também o impacto social, tá? E quais são os principais tópicos de governança em ESG? Ética corporativa, a transparência da empresa, a responsabilidade dos conselhos de administração, a sua diversidade também, a gestão de riscos e a conformidade regulatória. E aí, com o intuito de concluir tudo isso, adotar justamente essas práticas ESG não é simplesmente uma escolha ética, mas é uma estratégia inteligente para garantir o sucesso de qualquer empresa a longo prazo. Então, isso, se bem implementado, algo muito jovem, foi criado o termo em 2004, agora que esse termo está sendo amplamente difundido, em países como o Brasil, por exemplo, e as empresas que estão adotando isso, com certeza elas são pioneiras e vão ter um sucesso maior a longo prazo, tá? Cada passo em direção ao futuro mais sustentável, justo e transparente, obviamente, fortalece a nossa sociedade e cria um ambiente mais próspero para todos, né? E esse é o objetivo das Nações Unidas quando foi criada a Agenda 2030. Em relação à FIFI, você vai ter produtos de alta qualidade e alto desempenho e ainda assim contribuir para um mundo mais limpo, mais justo, mais sustentável. Então, nitidamente, o propósito da FIFI, desde o momento que ela nasce, em trabalhar com a limpeza profissional para o lar das pessoas, o que seria isso? Você ter um alto desempenho e você ter todas essas características aí que pensam com um valor global, de uma forma holística ali, seja com mais carinho, mais cuidado para o lar, seja com mais amor, com mais saúde, mais segurança, obviamente ela vai de encontro também com os objetivos de uma nação, Então, não só para o lar, mas você como um indivíduo que compra o produto da FIFI, ou você como um franqueado, ou você como um funcionário, um colaborador da FIFI, obviamente que você contribui aí para e se torna responsável, por esse mundo mais limpo, mais justo e mais sustentável, tá? Eu espero que você tenha entendido um pouco mais sobre ESG, sobre, desmistificado aí o que são essas 3 letras tão importantes. E eu sou a Maiara Kozowski, que eu já tinha falado para vocês, eu sou PhD em Administração pela Universidade Federal do Paraná, eu sou professora da PUC em Curitiba e da FAI em Curitiba também, da Blumenau. Eu sou coordenadora de uma pós-graduação na PUC também, e eu tenho a minha consultoria gestão de marcas, e brand marketing, que é a Maiara Kozowski. Também eu dou aula na França e na Alemanha, já escrevi um livro sobre marcas autênticas, morei fora alguns anos aí, morei em Nova York por alguns anos, e se você precisar conversar comigo para entender um pouco melhor sobre o que é o ESG ou tirar alguma dúvida em relação ao tema,
fique à vontade para me mandar um e-mail, né? Tem aqui no meu site, mayarakozowski.com, ou até mesmo para me procurar lá no Instagram, @mayarakozowski_, e aí eu converso com você, vai ser um prazer eu tirar as suas dúvidas e te esclarecer alguma coisa que eu não tenha esclarecido aqui, tá bom? Muito obrigada, e que você, né, que tenha clareado aí a sua informação, que você tenha adquirido um pouco mais de conhecimento sobre esse termo. Tchau, tchau!